para a gente finalizar. Então, vamos lá. Se ficar dúvida em algum momento, pode me chamar, tá bom? Calculando o volume de blocos. Até aqui a gente viu os blocos que são divididos em cubinhos menores. Hoje a gente vai ver o bloco completo, tá bom? Como é que a gente calcula esse volume? Vamos observar primeiro esse exemplo. O senhor Pedro trabalha em uma pequena empresa de embalagens. Utilizando seus conhecimentos matemáticos, ele está tentando calcular o volume do prédio. Se a gente observar, esse prédio é um bloco em forma de retângulo, não é isso? E a gente tem as medidas aí. O comprimento, largura e altura. São as 3 medidas do bloco. Comprimento, largura e altura. Enzo levantou a mão? Eu queria saber, esse assunto é o mesmo que a senhora explicou semana passada, não foi? É a continuação, tá? Continuação dele. Então, observe. Será que é possível calcular o volume desse prédio? Vamos ver agora. Olha como a gente pode imaginar esse prédio como se ele fosse composto de vários cubinhos menores, estão vendo? Cada cubinho menor mede 1 metro cúbico. A gente dividiu esse prédio em cubinhos. É aí que a imagem está mostrando. Então, como é que fica o volume desse prédio? É o volume que a gente já aprendeu a calcular até aqui, contando os bloquinhos do comprimento, os bloquinhos da largura e os bloquinhos da altura, por cada camada, lembra? Então, vamos começar com a última camada, a primeira ali. Na frente tem 7 bloquinhos. Na largura, ali para o fundo, são 10 bloquinhos. Então, nessa primeira camada, quantos bloquinhos tem? 7 vezes 10, 70 metros cúbicos. E quantas camadas eu tenho ali para cima? 9. Então, como é que a gente vai achar o volume? Multiplicando 7 vezes 10 vezes 9, que são 9 camadas. Então, qual vai ser o resultado? 630 metros cúbicos. Então, assim a gente conseguiu encontrar o volume do prédio inteiro, representando em bloquinhos. Olha o que o menino está dizendo, entendi. Para calcular o volume de um bloco retangular, é só efetuar a multiplicação da largura pelo comprimento pela altura. São essas 3 medidas que a gente usa. Porém, podemos expressar essa conclusão de uma maneira mais prática. Olha a conclusão que a gente chegou. O volume de um bloco retangular é igual a comprimento dele vezes a largura vezes a altura. Então, essas 3 medidas do bloco é só a gente multiplicar que encontramos o volume, que é o espaço que aquele bloco está ocupando, tá? Olha aqui o primeiro exemplo. Temos um bloco retangular e ele está em pé, estão vendo? Como se fosse um prédio em pé. O comprimento a gente chama da letra A. Estão vendo aí no desenho? O A, ali na frente, é o comprimento desse bloco. O B, que está ali no ladinho, é a largura desse bloco. E o C representa a altura desse bloco. Então, qual vai ser a fórmula do volume desse bloco? A vezes B vezes C. Comprimento vezes largura vezes altura. De uma forma simples, a gente usa as letras A, B e C para cada uma dessas medidas, certo? E se a gente tem agora um cubo? Vocês sabem que um cubo tem todos os lados iguais. Então, a gente não precisa usar A, B e C. Usa apenas uma letra. Se todos os lados são iguais, todos eles a gente vai chamar de A. Então, como fica o volume do cubo? A vezes A vezes A, certo? É a mesma medida multiplicada ali 3 vezes. Ok? Estão conseguindo compreender a figura? Sim ou não? Aí fica A metros quadrados. Isso, A elevado a 3, elevado ao cubo. Ok? Então, são essas formulazinhas que a gente vai usar. Para o bloco retangular, A vezes B vezes C. E se for um cubo, A vezes A vezes A, porque as medidas são iguais, certo? Então, vamos praticar. Era essa tarefinha que vocês iam fazer para a gente corrigir agora, tá bom? Se você não fez, vai ter que fazer quando terminar a aula, certo? Então, vamos lá. Determine os volumes. Letra A. Como é que fica a multiplicação desses valores? O volume, pode dizer vocês, tá bom? Para a gente praticar. Como é que seria o volume? 8 centímetros. Vai falando. A formulazinha é essa. Como é que fica a multiplicação?
é comprimento, altura e largura, né? Isso. 12 vezes 8 vezes 8, ok? São as 3 medidas da figura, que vai dar 768 centímetros cúbicos. Não esqueça da unidade, tá bom? Centímetro cúbico. Vamos para a letra B. Que figura é essa? É um cubo. Todos os lados são iguais. Então, vai ser o volume 3 vezes 3 vezes 3. 27 metros cúbicos. Tá vendo que as medidas estão em metros? Então, a resposta é metro cúbico, ok? Próxima. Letra C. Como é que fica esse volume? Pode ir falando aí para mim. Pode ir falando. 30 metros cúbicos? Sim. 5 vezes 2 vezes 3, 300. Opa, 300 não, é 30 mesmo. Tem um zero a mais aí, tá? 5 vezes 2, 10. E 10 vezes 3, 30. E letra D? É um bloco retangular. 8,3 vezes 6,1 vezes 3,5. 177,2 centímetros cúbicos. Então, é simples, né? Só multiplicar as 3 medidas, tá? Nada demais. E agora, nessa figura, lembra das primeiras figuras que a gente calculou área? Figuras desse tipo. E para volume, o que a gente pode fazer para encontrar o volume dessa figura? Quem pode responder? Isso não é um bloco e nem é um cubo, é uma figura indefinida. O que a gente vai fazer, então, para achar esse volume? A gente soma? Soma no final, mas para começar, o que a gente faz? Fala de novo, Breno, eu não ouvi. Seu áudio está fechado. Ixi, acho que tá travando para mim, deve ser a internet. Que tem aí, então pode. Não, tá me vendo? Agora tô. Pode falar de novo. Ixi, tá ruim a internet, Como meu tem bem. Sim, ele- fala. Vixe, não tá dando para ouvir. Não tá mesmo não, Uli. É. Bem, Ixi, tá travando, meu bem, mas tudo bem. Eu sei que você quer dizer o que eu vou falar agora. Que é só a gente dividir a figura. Para calcular a área, a gente dividia, para calcular o volume também. Vamos separar. Em 2 blocos separados, tá bom? Tá vendo onde eu dividi ali? No degrau, tá vendo o degrauzinho de baixo? Você passa um tracinho que você vai dividir a figura em 2 blocos, tá? Então, a gente calcula os volumes separados e, como o Samuel falou, depois a gente junta, tá? E quais serão essas medidas que a gente separou? Observe bem ali embaixo. O comprimento é 4, mas é o comprimento completo. Quando eu divido ali, a gente vai ter 3 de um lado e 1 do outro, tá? O pedacinho amarelinho é 1 e o pedacinho azul é 3. Por que eu sei que é 3 e não 2? Ou e não 2,5? É só você olhar para cima. O lado azul de cima é o mesmo do fundo, que é 3. Estão vendo? 3 ali no fundo é o mesmo da frente, que é o mesmo de baixo. Ó, então, é 3 aqui, 3 em cima, 3 no fundo, ok? Então, olha sempre para quem está de frente. Se o lado de baixo, você olha para o lado de cima, vai ser igual. Se é o lado esquerdo, você olha para o lado direito, vai ser igual, tá bom? Vamos para o volume azul primeiro. Quais serão as 3 medidas? Se você olhar, ele é um cubo. Ele tem 3 no comprimento, 3 na altura, 3 na largura, que está lá no fundo. Então, é um cubo, tá? Vai ficar 3 vezes 3 vezes 3, 27. E o volume amarelo? É um bloco, A vezes B vezes C. Quem é o comprimento? Da frente, 1, pedacinho 1. Largura, ou melhor, 4, largura 1 e altura ali no fundo 1 também. Então, 4 vezes 1 vezes 1. 4 metros cúbicos. Pronto, calculei separado. Agora vamos juntar, porque eu quero saber do bloco completo, da figura toda. Vamos somar. 27 mais 4. O volume azul mais o volume amarelo. Vai dar 31 metros cúbicos. Então, é só você passar um tracinho e dividir a figura igual a gente fez na área, tá?
Vamos ver a letra B? Na letra B, são 2 tracinhos que a gente vai passar para separar. No primeiro degrau e no segundo degrau, estão vendo? Então, formou 3 blocos. Vamos definir quais são as medidas desses blocos primeiro, tá bom? Se a gente olhar ali para o comprimento, é 12, estão vendo? Só que é 12 de um lado até o outro. Eu preciso dividir cada pedacinho. Como é que eu sei a medida de cada pedacinho? Olha para cima, que a medida de cima vai ser a mesma medida de baixo, tá bom? Vamos olhar para cima, ó. Tenho 3 lá em cima, no verdinho, então embaixo é 3. Do lado direito, no roxo, tenho 2 lá em cima, tenho 2 lá no fundo, então o pedacinho também é 2. Se eu tenho 12 no total, e eu tenho 3 de um lado e 2 do outro, dá 5. Quanto que sobra para o pedaço amarelo? Se o completo é 12, 12 menos 5 sobra 7 para o meio. Tá bom? Então, o pedacinho amarelo ali do meio é 7, certo? Então, tem que fazer essa observação antes de começar. Então, vamos para o primeiro volume, o volume da parte verde. Qual vai ser o comprimento? Assim, faltou essa medida aqui da largura, ó. Se a gente olhar, todos os degraus têm a mesma largura, que é 10. Estão vendo a setinha mostrando? Então, a largura de cada um deles vai ser 10, tá? Então, vamos lá. Parte verde, 3 centímetros ali embaixo é o comprimento. 10 na largura e 8 na altura. Isso vai dar 240. É só multiplicar as 3 medidas. Vamos para o próximo, a parte amarela. Qual é o comprimento? 7 aqui na frente. 10 na largura também. E quanto na altura? 4. Por que 4? Se a gente olhar para o verde do lado esquerdo, o total é 8 da altura. Esse bloquinho amarelo está dividindo na metade. Estão vendo que ali no fundo verde tem o número 4? Significa que da parte amarelinha para cima é 4. Então, da parte amarelinha para baixo também vai ser 4, tá bom? Por isso que a altura amarela é 4. 4 embaixo e 4 em cima, no total vai ser 8. Então, 7 vezes 10 vezes 4, 280. E a parte roxa? 2 no comprimento aqui na frente, 10 na largura e 2 na altura também. Então, vai dar 40. Pronto, achamos o volume de cada parte. Agora, vamos juntar. 240 mais 280 mais 40 vai dar 560 centímetros cúbicos. Então, é isso que a gente faz quando essa figura não é um bloco só. Então, a gente divide em vários blocos, tá bom? Sempre que a figura tiver degraus, né? Vocês viram que aqui, ó, na primeira imagem, a gente consegue ver que essa figura é como se fosse uma escada. Então, cada degrau a gente passa um traço e divide em blocos, tá? Calcula o volume de cada bloco e assim a gente junta no final, certo? Última questão é essa aqui, olha que interessante. Para aproveitar o terreno, uma construtora resolveu fazer uma garagem no subsolo. Então, eles cavaram para tirar a terra dali de dentro, para fazer a garagem embaixo. Quantos metros cúbicos de terra foram removidos para concretizar esse projeto? Então, olha as medidas da figura. O buraco que ficou mede 20 metros no comprimento, 30 na largura e 3 de profundidade. A profundidade será a altura da gente, tá bom? Então, esse formato é de um bloco retangular. Então, vamos calcular o volume multiplicando. Comprimento, 20. Largura, 30. E altura, 3. Então, é só multiplicar as 3 medidas, que vai dar 1.800 metros cúbicos de areia foram tirados dali quando eles cavaram. Ok? Tem alguma pergunta? Não? Vocês são muito inteligentes, muito. Então, o resumo é esse aqui, ó. O volume de um bloco é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Para resumir, nós usamos uma letra para cada medida, A, B e C. Então, o volume é esse. E se for um cubo, todos os lados são iguais, então a gente usa uma única letra para representar, que é a letra A. Então, vai ser A vezes A vezes A, certo? A atividade de hoje são essas páginas aqui, ó. A 226 foi a que a gente acabou de fazer aqui, de corrigir, tá? Então, você pega a correção e já vai fazendo no seu livro.
A 227 é só uma questão, tá bom? Só a questão 4 que vocês vão fazer. E a 229 é a completa, tá bom? 228 não é para fazer, certo? Lembrando que é para enviar até semana que vem.